pessoal, tudo bem? Opa, vamos para o nosso dia de trabalho, né? Tarde e noite, dessa quarta-feira, dia 12 de abril de 2023. Temos Taça de Portugal, jogo bem interessante para se trabalhar, dá uma observada. Tem Copa do Brasil, nós temos quantos jogos? 7 jogos pela Copa do Brasil. E temos também, para a gente completar, Campeonato Argentino, Campeonato Paraguaio, enfim, vamos dar um destaque e Liga dos Campeões da Europa. Queria começar aqui pela Taça de Portugal, jogo bem interessante, começa às 3h30 da tarde, dá para se trabalhar legal nesse jogo. Nacional e Braga. Como sempre acontece nas taças e copas, você tem equipes que disputam a primeira divisão, facilmente confrontando com equipes que vêm da segunda, da terceira e até da quarta divisões, né, dos mais variados campeonatos nacionais. Nesse caso, nós temos o Nacional, que está na segunda divisão e próximo a cair à terceira divisão do futebol português. O Nacional é 15º lugar em 27 jogos, tem 28 pontos ganhos. Para você ter uma ideia, o Nacional está apenas a 2 pontos da equipe que está na 16ª colocação e já está na zona de rebaixamento. Então o Nacional periga cair para a terceira divisão. Só para você ter uma ideia, quem disputa a segunda divisão portuguesa? O Moreirense, que é líder, o Estrela, que é vice-líder, o Académico de Viseu, que é o terceiro colocado, que estão ali na zona de classificação para a primeira divisão. O terceiro lugar vai para um play-off, né, para disputar essa vaga, para chegar à Liga Portugal, a primeira divisão. Então, Nacional, 16º lugar na competição. É óbvio que aqui temos como referência as competições nacionais, né? Trata-se de uma taça, são pouquíssimos jogos. Então vamos nos campeonatos nacionais. O Nacional, em 27 jogos realizados, tem 7 vitórias, 7 empates e 13 derrotas. Marcou 28 gols, média de 1 por partida, a defesa tomou 38, leva mais gols do que faz, 28 pontos ganhos em 27 jogos. E o confronto é com o Braga. O Braga está a apenas, em termos de classificação, só está atrás dos 2 grandes. São 3 considerados grandes em Portugal, né? Benfica, Porto e Sporting. O Braga está acima do Sporting nesse ano, nessa temporada. São 27 jogos com 20 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, 60 gols marcados, tem uma média de mais de 2 por partida, tomou 24, são 62 pontos. À sua frente tem o Porto com 64 e o Benfica, que é o líder, com 71 pontos ganhos. O Braga está na terceira colocação e hoje entraria numa fase pré da Liga dos Campeões da próxima temporada. As 2 primeiras vagas de Portugal vão direto para a fase de grupos. Tem hoje Benfica e Porto, mas o Braga está a 2 pontos do Porto e está na disputa. Um pouco mais distante do Benfica, a 9 pontos. Jogo que você pode trabalhar o favoritismo do Braga, se bem que hoje, às vezes é complicado, né? Você trabalhar favoritismo, porque o que se tem tomado de pancada pelo mundo afora, né? Não só na Europa, mas aqui no Brasil também, nos países sul-americanos, então sempre bom ficar de olho e trabalhar como trader, observar essas odds, em que patamar elas chegam, para você ser mais lucrativo, né? Ser mais rentoso na sua banca. Então, Nacional e Braga, jogo que terá início às 15h30, pode trabalhar gols, acho que um gol e meio é uma boa pedida nesse jogo contra o Nacional às 15h30. Vamos falar também de Liga dos Campeões da Europa. 4 da tarde, Milan e Napoli. Confronto caseiro. Óbvio, ambos disputam a Série A italiana. E os últimos resultados são os seguintes. O Milan vem de empate com o Empoli, por 0-0. Houve aquela surpresa, para mim, grande surpresa, porque o Napoli vem numa condição bem melhor, é quase campeão, está quase levando o Scudetto, mas tomou um 4-0 em casa, no início de abril, no dia 2, pelo próprio Milan, 4-0. Antes o Milan foi derrotado pela Udinese por 3-1, empatou com a Salernitana 1-1, empatou com o Tottenham pela Champions League por 0-0. O Napoli, nesse momento extraordinário, o ponto fora da curva é justamente essa goleada sofrida em casa para o Milan. Na rodada seguinte já se recuperou, vencendo o Lecce fora de casa por 2-1. Antes da derrota para o Milan, o Napoli havia goleado o Torino fora de casa 4-0, 3-0 no Frankfurt da Alemanha, o Eintracht Frankfurt pela Champions League, 3-0 e antes 2-0 em cima do Atalanta. Francamente, não acredito numa nova goleada do Milan em cima do Napoli.
talvez até a vitória seja custosa. Acho que é um jogo bem equilibrado, jogo que você pode trabalhar, ambas marcam, pode trabalhar gols, mas numa proporção bem menor, né? Óbvio que o Napoli propõe jogo, vai para cima, e o Milan tem jogadores que podem decidir, apesar desses mesmos jogadores oscilarem bastante nessa temporada. Último confronto, Milan 4-0. Antes, o ano passado, 2 confrontos. O Milan em casa perdeu para o Napoli 2-1. O Napoli em casa perdeu para o Milan 1-0. Em 2021, 2 confrontos. Vitória do Napoli em ambas fora de casa por 1-0. As casas estão pagando em média 2,60 pro Napoli, pro Milan, né? Pro Milan. Milan joga em casa, 2,60 pro Milan. 3,10 pro empate e 2,90 pro Napoli. Então, a maioria dando ainda o Milan como favorito nesse confronto contra o Napoli, valendo pela Liga dos Campeões da Europa, quartas de final, é o jogo de ida, é bom lembrar. Também às 4 da tarde, outro jogão de bola, confronto entre espanhóis e ingleses, no Real Madrid e Chelsea. É jogo de ida. Real Madrid, gigante, mas na Champions é mais gigante ainda, né? Vem de derrota para o Villarreal por 3-2, esse jogo válido pela La Liga. Antes, goleou o Barcelona, né? Reverteu a situação pela Copa do Rei, havia perdido em casa 2-1 e venceu por 4-0 no Camp Nou. Antes ainda, goleada em cima do Valladolid por 6-0. A derrota para o Barcelona por 2-1 pelo jogo de ida aliás, aqui pela La Liga. Derrota pela La Liga. Depois é que o jogo foi pela Copa do Rei. E antes ainda, a vitória em cima do Liverpool por 1-0. Havia massacrado o Liverpool no jogo da ida pelo placar de 5-2 lá na Inglaterra. O Chelsea, como últimos jogos, o Chelsea vem numa temporada não muito confiante, marca poucos gols, mas é sempre uma equipe perigosa, né? O Chelsea vem de derrota na Premier League para o Wolverhampton por 1-0, antes o empate com o Liverpool por 0-0, aliás, é uma sequência de 0-0 com o Liverpool desde o ano passado. Antes perdeu para o Aston Villa em casa por 2-0, empate com o Everton 2-2 também em casa, e fora de casa acabou vencendo o Leicester por 3-1. Confrontos diretos. O ano passado, o Real Madrid perdeu em casa pela Champions por 3-2 para o Liverpool, mas teve a vitória no jogo anterior, jogo de ida, por 3-1. Então, no agregado, ficou 5-4 pro Real Madrid. Mas está provado que o Chelsea pode também beliscar, pode surpreender, apesar de não serem as mesmas equipes. Teriam modificações do ano passado para cá. Mas as bases são as mesmas. Em 2021, vitória do Chelsea em casa por 2-0, um empate na Espanha por 1-1 em Madrid. E em 2016, esse jogo foi válido pela Copa dos Campeões Internacionais, vitória do Real Madrid por 3-2 em cima do Chelsea. Jogo tranquilamente para fechar em gols, né? De repente, ambas marcam, não sei, 1 gol e meio. Vai arriscar dois gols e meio, né? Se for mais ousada, enfim. Vai conferir, de repente, favoritismo ao Real Madrid? Você prefere, na surpresa, aí, de repente o Chelsea vai e apronta? Enfim, um jogo cheio de alternativas, como você já sabe, aqui nós não apontamos os caminhos. Nós só trazemos argumentos, as bases, os dados, o conhecimento para você seguir adiante e fazer a sua aposta com a liberdade que lhe é natural. Vamos para a Copa do Brasil, 16h30, Nova Iguaçu e América Mineiro. Apesar de ter perdido o título para o Atlético do campeonato estadual, mas o América vem voando na temporada. O jogo será no Raulino de Oliveira. Os últimos jogos, o Nova Iguaçu, que vem do campeonato carioca, perdeu para o Audax por 1-0, antes empatou por 1-1. Venceu o Nova Mutum pela Copa do Brasil por 5-2. O Nova Mutum é do Mato Grosso. Antes, uma goleada em cima do Madureira por 4-0 e derrota para o Boa Vista por 1-0. O América vem da derrota na decisão para o Atlético por 2-0. Antes, estreou com goleado na Sul-Americana, 4-1 em cima do Peñarol. Com 10 minutos de jogo já estava vencendo por 2-0. Sufocou os uruguaios. Antes foi a primeira derrota no jogo de ida para o Atlético, nas finais, 3-2. Eliminou o Cruzeiro, vencendo o jogo da volta por 2-1. E antes desse jogo contra o Cruzeiro, tinha vencido o Santa Cruz, Copa do Brasil, por 1-0, num jogo em que o América foi muito bem. E o grande destaque da partida foi o goleiro Michael, da equipe do Santa Cruz. Então, óbvio, o favoritismo do América é jogo de ida, mas pode-se trabalhar gols,
Agora vai que de repente o Nova Iguaçu apronta, né? Mas o América está num momento bem melhor. Coritiba e Sport, 7 da noite no Couto Pereira. Coritiba e Sport, 7 da noite no Couto Pereira. O Coritiba que tem algumas peças bem interessantes, né? Jogadores que já passaram em grandes clubes no país, e o Coritiba também é um grande clube, mas essas peças não se arrumaram ainda, sob o comando do técnico português, é mais o europeu no Brasil, né? O Coritiba não se deu bem, não chegou nem às semifinais do Campeonato Paranaense, vem de vitória sobre o Criciúma por 2-1 na Copa do Brasil, no dia 14 de março, mas num jogo em que o Criciúma foi bem superior, principalmente no primeiro tempo. Abriu o placar, teve chances de matar a partida, matar o jogo, fechar o resultado, mas acabou cedendo espaço. O Coritiba acabou virando no segundo tempo. No Campeonato Paranaense foi um empate por 0-0 com o Cascavel em casa, ficou no 0-0, e antes havia perdido para o Cascavel por 3-1, por isso ficou fora das finais da competição. Antes, uma derrota para o Operário em Ponta Grossa por 3-0 e vitória sobre o Humaitá do Mato Grosso na Copa do Brasil por 3-0. O Sport, ao contrário do Coritiba, vem num momento espetacular. Finalista da Copa do Nordeste contra o Ceará, finalista pelo Campeonato Pernambucano contra a equipe do Retrô, primeiro jogo já marcado pela Federação Pernambucana para a Arena de Pernambuco, sábado que vem, e depois o jogo da volta no outro sábado na Ilha do Retiro. Melhor ataque do Brasil, funciona bem, com o Luciano Juba num grande momento, né, meio especulado em clubes do país inteiro, inclusive no Bahia, e o Wagner Love, do alto dos seus 39 anos, mas voando, correndo muito, fazendo gols, participando bastante do sistema de jogo do Sport. Destaque também para o lateral esquerdo, o Igor Cariús, que faz a sua parte defensiva, vai à linha de fundo também, mas permite que o Igor permite que o Juba tenha liberdade para construir seu jogo e beneficiar o Sport no final. Na semifinal do Pernambucano, vitória em cima do Petrolina, na sexta-feira da Paixão, 2-0 em cima da Fera Sertaneja. Antes, vitória em cima do Central por 1-0 pela Copa do Nordeste. Vitória em cima do ABC por 1-0, aquele jogo que começou num dia e terminou no outro, né? Por causa das fortes chuvas na capital pernambucana. Também pela Copa do Nordeste, um 4-0 em cima do CRB. E antes, o Sport venceu a equipe do CSA pela Copa do Nordeste por 3-1. Últimos confrontos entre Sport e Coritiba em 2020. Vitória do Sport na Ilha por 1-0. Também em 2020, o Coritiba venceu o Leão por 1-0. Em 2019, dois confrontos, 0-0 no Couto Pereira, 1-1 na Ilha do Retiro. Em 2017, derrota do Sport para o Coritiba por 4-3. Esse jogo foi válido pela Série A de 2017. O que é que o mercado está apontando? 2,30 para o Coritiba, 3,30 no empate, 3,20 no Sport. Vou ser bastante sincero, óbvio que o Coritiba tem uma grande equipe, ainda vai ter um momento, né, que vai engrenar. E pode ser, inclusive, nesse jogo da Copa do Brasil, competição grande, que dá visibilidade, que rende financeiramente, 3 milhões e 300 para a próxima fase, lembrando que tem o jogo da volta. Mas eu achei essa odd desproporcional. Acho que o Sport vive o melhor momento. E tem uma coisa, o Sport jogando fora de casa, para quem não tem acompanhado, e nós acompanhamos os clubes pernambucanos, o Sport da mesma forma propõe jogo também fora de casa. Óbvio que numa proporção menor do que jogando na ilha. Mas o suficiente para ganhar jogos. 2,30 pro Coritiba, o mercado está apostando, 3,30 no empate e 3,20 pro Sport. Aqui você pode observar um ambas marcam, né? Dê uma observada mais ainda nesse histórico do Sport que falamos aqui, porque é um time que faz gol em casa e fora de casa. Acredito que o Coritiba em casa, me parece que mais de 30 mil ingressos já vendidos, com a força da sua torcida, pode ir para cima. A certeza que teremos um bom jogo de bola. Se esse jogo não for bom, vai ser um ponto fora da curva, porque tem todas as perspectivas para termos uma grande disputa no Couto Pereira. Vamos para outro jogo, CRB e Atlético Paranaense, jogo às 7h30 da noite, jogo no Rei Pelé. CRB está se preparando para as disputas da Série B do Campeonato Brasileiro. O CRB conquistou o título domingo passado, né? O bicampeonato, 1-0 em cima do Asa de Arapiraca, equipe difícil, né, da região, equipe difícil de ser batida. No jogo da ida, no Coaraci da Mata Fonseca, o CRB venceu por 2-0, então no agregado 3-0. Foi goleado pelo Sport por 4-0 pela Copa do Nordeste.
Antes, também pela Copa do Nordeste, tomou um 3-0 do Bahia. E pelo Campeonato Alagoano, nas semifinais, acabou vencendo o Coruripe por 3-1. O Atlético Paranaense conquistou o título do Paraná ao empatar por 0-0 com o Cascavel. Antes, havia vencido por 2-1 fora de casa, mas nesse intermédio teve sua estreia na Libertadores da América, um empate com o Alianza Lima, no Peru, por 0-0. Antes, havia vencido o Maringá em casa por 1-0 e havia vencido fora de casa nas quartas de final do Campeonato Paranaense por 2-0. Confrontos diretos, o último foi em 2012, já temos mais de 10 anos, 11 anos, quase 11 anos, foi lá no mês de setembro, o Atlético goleou o CRB por 4-1 e no jogo de ida houve vitória do CRB por 2-0, esse jogo válido pela Série B. Pra você ter uma ideia, o Atlético estava disputando a Série B em 2012. O que é que o mercado aponta? Uma variação de 4 em odds para o CRB, 3,34 para o empate e 1,91 pro Atlético Paranaense. É óbvio, o Atlético tem um poderio maior, tem uma equipe qualificada, tem. Mas no CRB, mas no Rei Pelé não é fácil derrotar o CRB. Você pode ir de ambas marcas? Pode ir de 1,5, pode. De repente, se você acreditar também o favoritismo ao Atlético Paranaense, é válido. Mas também não é difícil o CRB vencer em casa, qualquer que seja a equipe. Pode ter dificuldades, pode, mas é muito forte e a torcida regatiana deve presenciar esse jogo entre CRB e Atlético. 19h30, Fluminense e Paysandu. Fluminense vem de uma conquista épica. Se bem que no Campeonato Carioca é um estadual, não tem um peso de uma competição nacional, mas havia perdido para o super time do Flamengo, o primeiro jogo por 2-0, e no segundo entrou para cima, logo colocou 2-0 e conseguiu vencer. Placar final 4-1 em cima do Flamengo, conquistando o título. Fernando Diniz, que já era um nome badalado, teve o seu nome ovacionado pela torcida, reconhecido por grande parte da crônica. Eu particularmente gosto muito da proposta de jogo do Fernando Diniz. É óbvio que é um ajuste aqui, um ajuste ali, as peças que ele tem hoje. Hoje ele tem um cara como o Paulo Henrique Ganso, que foi recuperado, né? Estava com sua carreira em declínio total, recuperou o Paulo Henrique Ganso. O futebol que o Cano está jogando, a equipe constrói, ele conclui, terminou como artilheiro do Campeonato Carioca, com 16 gols marcados. A volta do Marcelo caiu muito bem, esse foi o primeiro gol. O Marcelo não estava na posição dele, que é a lateral esquerda, ele flutua pelo meio, está um pouco mais do lado direito, puxa para a canhota, aquela jogada de videogame que você já deve ter feito, né? Marcelo ainda com a camisa do Real Madrid. Puxa para o meio, dá uma patada de perna canhota, o Santos não teve como pegar. Eu tenho a impressão, posso até estar equivocado, posso estar sendo precipitado, né? Óbvio, já falei, o Campeonato Carioca é uma competição regional, é do Rio de Janeiro, mas você tem 3 grandes clubes ali disputando, tem o Flamengo, tem o Vasco, tem o Botafogo. Acredito que o Fluminense será um dos grandes ali, terminou o ano passado como 3º lugar, com alguns ajustes, pode sim brigar pelo título, com o próprio Flamengo, com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro, como vai chegar ali. Os últimos jogos do Fluminense, falamos aqui, o 4-1, em cima do Flamengo no domingo passado. Antes, a estreia na Libertadores também foi empolgante, venceu o Sporting Cristal em Lima por 3-1. A derrota para o Flamengo no jogo de ida das finais 2-0, a goleada, que também foi uma reviravolta. O Fluminense havia perdido para o Volta Redonda por 2-1 no jogo de ida, no Raulino de Oliveira, e fez um 7-0 no Maracanã. Do outro lado, o Paysandu, que vem da última rodada da primeira fase contra o Remo, venceu por 1-0 o clássico. Ambos estão classificados para as quartas de final do campeonato estadual. Antes, um novo confronto com o Remo, acabou vencendo por 3-1. Esse jogo foi pela Copa Verde. No jogo de ida, vitória do Remo por 1-0. Antes ainda, vitória em cima do Princesa dos Solimões do Amazonas por 1-0. E no Campeonato Paraense, vitória em cima da Tuna Luso por 2-1. Faz exatos 8 anos, quase que 8 anos. O último jogo, Paysandu e Fluminense, foi em Belém, em agosto de 2015. Vitória do Fluminense por 2-1 pela Copa do Brasil. No jogo de ida, o Fluminense havia vencido também por 2-1. Em 2005, vitória do Fluminense por 5-2 pela Série A, no Rio de Janeiro. E em Belém, vitória do Fluminense por 2-1. Um empate foi registrado pela Série A de 2004, no Rio de Janeiro, por 1-1. O que é que o mercado aponta? Fluminense ali com a variação 1,15, 1,16, bem baixa, né, natural. Um empate 7,50
variando 7,60. E vitória do Paysandu pagando 15. Então, óbvio, o Fluminense como favorito, você vai trabalhar gols. Pode acontecer algo diferente? Pode, mas será uma grande surpresa se o Fluminense não vencer essa primeira partida contra o Paysandu. Em Belém é outra história. Hoje, no Rio de Janeiro, óbvio que o Fluminense é favorito. Palmeiras e Tombense. Está aí um jogo, outro jogo de favorito, né? O jogo de ida, o sorteio apontou Palmeiras. Olha a odd pagando lá embaixo. Média 1,15 Palmeiras, 7,10, 7,20 pro Tombense e 18, aliás, 7, 7,15, 7,20, empate. Tombense está ali na faixa dos 18 ou 19. Palmeiras vem da goleada em cima do Água Santa, equipe do Abel Braga, né? Hoje uma das melhores equipes, se não for a melhor equipe do país. 4-0 em cima do Água Santa, na final da competição. Antes, perdeu com o time considerado reserva para o Libertad, para o Bolívar na Libertadores, para o Bolívar na Libertadores, lá na Bolívia, 3-1, repito, time considerado reserva. Antes a derrota para o Água Santa, no jogo de ida em Barueri, por 2-1. No Campeonato Paulista, 1-0 em cima do Ituano em casa, 1-0 em cima do São Bernardo em casa. Tombense vem de vitória em cima do Vila Nova pelo Campeonato Mineiro por 3-2, troféu em confidência, né? Antes havia vencido o Vila por 2-1, empate com o Pouso Alegre 0-0, empate 2-2 e na Copa do Brasil a vitória em cima do Retrô por 1-0. Você vai lembrar desse jogo, aquele que o árbitro acabou marcando pênalti quando dois jogadores do Tombense se confrontaram. Um chuta o outro, o jogador do Retrô estava um pouco mais afastado e o árbitro dá pênalti. Com esse pênalti, o Tombense passou adiante e vai jogar hoje contra a equipe do Palmeiras. Palmeiras favoritaço o jogo para você trabalhar gols. Atlético Mineiro e Brasil de Pelotas, também, né? Confronto que você observa é covardia. Agora, tem uma coisa interessante. Você observou no jogo Internacional e CSA, o Internacional na mesma condição que Atlético Mineiro e Brasil de Pelotas. Bem parelhos, bem equilibrados. O Internacional sofreu, perdeu um pênalti no começo do jogo. Depois o CSA abriu o placar e o Inter só veio confirmar sua vitória de virada no segundo tempo com muito sofrimento, 2-1. Então são jogos que essas equipes elas crescem, né? São atletas que querem aparecer, sabem que estão numa vitrine, os jogos são geralmente televisionados para grandes torcidas, para o país inteiro, para o mundo, né? Hoje com a internet. E quando você observa que você tem uma premiação de 3 milhões e 300 para a próxima fase, as equipes os técnicos acabam armando esquemas de jogo que o grande da história acaba tendo dificuldade. E aí se consegue no contra-ataque fazer um gol, fica muito complicado para o grande reverter a situação. Atlético Mineiro pagando 1,13, 1,12, o empate 9, 8, 7. O Brasil de Pelotas pagando em média entre 17 a 20. As odds desse jogo, Atlético e Brasil de Pelotas. O Atlético vem do título domingo passado no Mineirão, 3-2, não, 2-0 em cima do América. Na estreia da Libertadores, acabou decepcionando a sua torcida, né, dentro do Mineirão. Houve aquele problema com o técnico, o Cudê, acabou acusando a direção, houve um conflito, né, entre técnico e direção. Perdeu para o Libertad do Paraguai por 1-0. Antes foi a vitória por 3-2 em cima do América, também pelo Mineiro. 1-0 em cima do Atlético e 3-1 em cima do Milionários da Colômbia. Milionários na fase pré da Libertadores. O Brasil de Pelotas vem de derrota no Gaúcho para o Juventude por 1-0. Antes venceu a Ponte Preta por 2-0 pela Copa do Brasil, jogando em casa. Jogando também em casa em Pelotas, derrotou o São Luís por 1-0. Copa do Brasil derrotou o Cordino no Maranhão por 2-0 e empate com a Avenida por 1-1. Jogo para você trabalhar tranquilamente gols e observando, né? Esse jogo aqui, se você tem o hábito de apostar antes, como os Panthers, né? Chamados Panthers, tudo bem. Mas, na minha opinião, é um jogo para você se trabalhar durante a partida. E observar as odds e trabalhar como trader Atlético Mineiro e Brasil de Pelotas. Clube do Remo e Corinthians. Aqui nós temos, óbvio, o favorito Corinthians, mas tem uma situação. O Remo joga em casa. Jogo em casa, onde a equipe paraense é forte com o apoio da sua enorme torcida. Vem de derrota para o Paysandu no campeonato local por 1-0. Antes da Copa do Brasil, perdeu para o Paysandu por 3-1 e venceu no jogo de ida por 1-0. Pela Copa Verde, nas semifinais, nas quartas de final, acabou vencendo o São Raimundo de Roraima
por 3-0 e no Paraense, vitória fora de casa em cima do Castanhal por 3-2. Enfrenta o Corinthians, que vem de uma excelente estreia na Libertadores da América, derrotando o Liverpool Montevideo no Uruguai por 3-0. Anteriormente, a decepção em casa no Campeonato Paulista, quando foi eliminado nas semifinais, pelo Ituano, 1-1 no tempo regulamentar, acabou perdendo nos pênaltis. Pelo Paulista, 3-1 em cima do Santo André, 2-2 o clássico com o Santos, e a vitória em cima do Mirassol por 3-0. Pelo que eu observei aqui, eu não encontrei confrontos entre Remo e Corinthians. Deixa eu somente observar, porque são equipes tradicionais, apesar da equipe do Remo não estar no mesmo patamar da equipe sudeste, mas encontrei aqui. Corinthians e Remo se encontraram 6 vezes ao longo da história. São 6 partidas e o Corinthians tem um histórico negativo. Óbvio que são outros momentos, outros instantes. Deixa eu somente observar aqui esses placares, porque acaba sendo interessante, né? Em 96, oitavas de final da Copa do Brasil, 0-0 em São Paulo, 1-1 no antigo Mangueirão. Na época tinha o critério do gol marcado fora de casa, o Corinthians classificou. Em 76, faz muito tempo, olha aí, 76, mais de 40 anos, o Timão venceu por 3-1 no Pacaembu. Para você ter uma ideia, Givanildo, técnico Givanildo Oliveira, era atleta, fez um dos gols, Neca e Geraldão. Então, o histórico não é bom para o Corinthians, mas óbvio que o momento favorece a equipe do Timão. São 6 vezes ao longo da história, 2 vitórias do Remo e uma do Corinthians, além de 3 empates. Então, trabalhar gols nessa partida, será que vai ambos marcam, pelo fato do Remo jogar em casa, perante sua torcida? Enfim. E finalmente vamos com Ipiranga e Botafogo, jogo em Erechim, um jogo que podemos ter surpresa. E aí, pelo mercado, você vê, o Botafogo é considerado um dos gigantes do futebol brasileiro, mas pelo seu passado. Pelo seu presente, não. Tem a questão da SAF, vai se organizando ainda, né? Mas o Botafogo, é tanto que o mercado está observando assim, pagando em média 3,25 pro Ipiranga, 3,20 no empate e 2,20 Botafogo, sendo tratado como favorito, mas com uma distância pequena, com um equilíbrio. O Ipiranga de Erechim é forte jogando em casa, principalmente em competição nacional. Veio de derrota para o Grêmio por 3-1, antes uma vitória em casa, em cima do tricolor gaúcho, 2-1 pelo campeonato regional. Eliminou o Bragantino na Copa do Brasil, vencendo por 3-1. Assistir esse jogo, o Ipiranga parte para cima tanto no primeiro quanto no segundo tempo, com intensidade muito grande. Deve fazer o mesmo no jogo contra o Botafogo, obviamente cuidando do seu setor defensivo, né? Não pode vacilar muito. Pelo Campeonato Gaúcho, um empate com o Grêmio 0-0, uma derrota para o Caxias 3-0. O Botafogo conquistou a Taça Rio, vencendo o Audax por 5-2. Antes da estreia na Sul-Americana, empatando com o Magallanes fora de casa no Chile 2-2. Vitória em cima do Audax 2-1. Vitória em cima da Portuguesa no Carioca 3-1 e empate por 0-0 com a Portuguesa. Ipiranga e Erechim, o jogo está marcado para as 9h30. Ipiranga e Botafogo, jogo marcado para Erechim, às 9h30 da noite pela Copa do Brasil. Jogo para se trabalhar gols. Apesar do mercado dar o favoritismo ao Botafogo, eu não descarto aqui uma possível vitória do Ipiranga. O empate também é o primeiro jogo. Lembrando que tem o jogo da volta. Gente, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal. Peço a você que compartilhe, envie sugestões, suas críticas. Divida aqui suas alegrias e tristezas no mundo das bets, no mundo das apostas. Muito obrigado pela sua presença. Não esqueça de assinar o nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações. Grande abraço e até amanhã com mais retrospectos e probabilidades.